E aí, galera do meu canal, eu sei que vocês estão tudo bravos comigo porque eu passei bem 30 dias sem falar com vocês, sem gravar. Mas eu tô de volta e dessa vez é sério. E eu tô com uns projetos bem legais aí, como eu já falei das outras vezes, para trazer um bom conteúdo para vocês. E o vídeo de hoje é sobre um assunto que para mim é muito pertinente, é um assunto que a gente precisa falar. E eu resolvi trazer, digamos, uma minissérie falando sobre esse assunto. Eu trouxe um cara que ele tem uma experiência na área de psicanálise, que é o meu irmão e amigo Francisco, que ele vai abordar esse assunto com a gente e vai nos ajudar a entender muitas questões sobre a questão da depressão, que é o tema desse vídeo de hoje. A gente vai começar com uma pergunta simples. Francisco, às vezes as pessoas não entendem ou não sabem muito bem o que é realmente uma depressão. Olá, muito bem o pessoal aí do canal. Depressão, ela é uma tristeza profunda e, para ser mais preciso, é como se a pessoa estivesse no fundo do poço e ela sem conseguir sair, tá? E nessa questão de ela não conseguir sair, isso começa a gerar um sentimento de ficar triste, né? Sufocada e não realmente encontrar saída para ver os seus problemas, né? Então a depressão, ela nada mais é do que uma tristeza muito profunda que não é normal. Existe diferença entre depressão e tristeza, mas às vezes não é bem uma deprê. Existe uma diferença assim? Existe uma diferença, a gente terá para não confundir. Porque nós somos pessoas carregadas de sentimentos, né? E vai ter um dia que a gente vai estar triste, vai ter um dia que a gente vai estar para baixo, vai ter um dia que a gente está um pouquinho deprimido. E a gente, para ser mais preciso, nós temos às vezes, sentimento de depressão. Agora, quando isso sai da normalidade, isso gera um problema. Digamos, talvez eu tive naquele dia um dia difícil, eu trabalhei muito, estou cansado, isso pode me gerar um sentimento muito ruim. Talvez eu possa ter brigado com o meu chefe e isso me gerou realmente um problema, então posso estar triste por isso. Talvez eu fui o culpado e começo a gerar realmente ficar triste porque realmente eu fui a causa do problema, né? Então existe N formas. Quando é depressão e quando é então que só é apenas uma questão de uma tristeza. Quando isso se alarga por vários dias. Quando é uma coisa constante, aí você começa a dizer, não, essa tristeza já não é normal. Às vezes também é uma tristeza que você veio que alimenta, né? Pronto, justamente, bem colocado. Ela costuma ser alimentada e você, quanto mais alimenta, você não vê saída para o seu problema. E isso já começa a ser um caso clínico e você terá que procurar um especialista para que não chegue a realmente um grau mais elevado. Quais os níveis de depressão? Assim? Hoje já se fala em tipo assim, tem a depressão mínima, né? A depressão menor, como fala, a média e a depressão maior, que é a profunda, que o pessoal fala. Essa depressão profunda, ela é realmente a mais perigosa de toda. É quando você chega num grau máximo da depressão, onde você realmente já precisa realmente, até na primeira, na depressão menor, você já deve procurar um especialista. Agora a pessoa às vezes reluta muito, achando que a tristeza vai passar e que aí não, eu vou superar, amanhã eu estarei melhor. E interessante que cada dia ficando pior. Então o que é que acontece? Quando começar esses sintomas, as pessoas devem procurar urgentemente um especialista. Quem são esses? Você de imediato poderá procurar um psicólogo, porque às vezes a pessoa fica perdida. Meu Deus do céu, quem eu vou procurar? Qual profissional? Eu procuro um psicólogo. E o psicólogo, se vê que não dá conta, ele vai procurar urgentemente um psiquiatra, ou então vice-versa. A pessoa já pode ir diretamente com um psiquiatra, e se ele não der conta, a pessoa pode ir lá procurar também, ele vai te indicar também que você deve procurar um psicólogo, tá ok? E, você para com essa mania de achar que psicólogo é médico de doido, que não tem nada a ver. Eu até diria, João, que louco é aquele que não procura ajuda, né? Não procura ajuda quando ele está precisando, né, a questão dessa doença emocional. Quando surgir esses primeiros momentos, assim, primeiros sintomas, se a pessoa procurasse um especialista, com certeza muitos se livraria realmente da depressão profunda ou maior.
Tem uma idade assim onde a gente possa adquirir depressão, adolescência, depois de adulto ou como? Veja só, quando fala dessas questões das faixas etárias é bem interessante. Quando você... Antes depressão era só coisa de pessoas bem idosas, né? Mas hoje já se fala também de depressão até mesmo em criança. Eu tenho aqui alguns dados que é bem interessante, diz que cerca de 20% entre jovens, adolescente e adulto, eles terão depressão. 20% da população. Né? Muito sério. Isso indica também que 14% dos jovens já tentaram, né, suicídio, né, ao redor dos 15 anos. Então isso são causado por doenças emocionais, principalmente essa doença chamada depressão. Diz que 47% dos jovens entre 17 e 18 anos, né, eles já tiveram depressão maior num período de 5 anos. Isso foi um estudo realizado em Los Angeles, né? Então a gente percebe que a depressão não é só uma questão de velho, não. A depressão está atingindo desde novo, né, até os novos, até pessoas idosas. Você viu aqui 47% dos jovens entre 17 e 18 anos, né? Agora, quando a pessoa está na idade, ele pode então adquirir um quadro, entrar num quadro clínico chamado depressão devido à situação. Se for uma pessoa que não se cuidou, não se preparou para chegar para aquele momento chamado a velhice, chamada a melhor idade, que tem que ser a melhor idade, ele pode então gerar um problema maior. Isso não resta dúvida. Talvez os filhos, ficou viúvo, talvez esteja sozinho em casa, os filhos já estão todos casados, não recebe tanta visita. Então esse contexto é um fator principal para a pessoa então entrar num quadro clínico de depressão. Também a gente deixa aqui, aproveitar, como ele falou da questão da faixa etária, que é muito cedo que começa, você que é pai, olhe muito bem os seus filhos, converse com seus filhos, tente prestar atenção em algumas coisas, em algumas reações, porque seu filho não pode estar com frescura, que infelizmente dizem hoje em dia, né? É verdade. Pode estar com o início de uma doença grave e você às vezes está levando como uma brincadeira. Infelizmente. Exemplo também, hoje existe muito, é comum no meio hoje dos adolescentes, também juvenil, é um quadro muito grande, é assustador, chega a ser assustador, de meninos que se automutilam. Né? Automutilação está em alta, é coisa da moda agora, os jovens começam a criar grupo nas redes sociais e começam a se cortar, e começam a enviar isso para os seus amigos, e cada um quer se cortar mais do que o outro, então isso está gerando uma coisa séria. Quando começa isso? Muito jovem, né? Muito jovem. Tem tratamento, é complicado, é complexo, né? Mas existe realmente esse início. Se eu pegar um negócio do início, a chance de tratamento é bem maior e mais rápido e menos doloroso. Uma pergunta extra, no caso. Existe esse tratamento com uma certa qualidade de forma gratuita? Existe hoje a questão da psicologia, faz parte hoje desse programa, né? Saúde da família, tá certo? Então hoje cada posto é necessário ter um psicólogo, então você tem que procurar o posto da sua cidade e lá você tem que procurar se consultar, né? Então hoje de forma gratuita você poderá procurar. E como o João falou ainda nesse bloco, dizendo o seguinte, que não é necessário, querido, você achar que é doido procurar um psicólogo, você precisa de ajuda. Todos nós, para ser mais preciso, até o psicólogo precisa do psicólogo. Quais os riscos de eu ter uma depressão ou achar que eu tenho e não tratar? O maior problema da depressão é que você vai chegar num estado muito elevado, que é a depressão profunda, e você começar a ter pensamentos suicidas. E para você ter uma ideia, esse caso é muito sério, né? Quando a pessoa chega a querer tirar a sua própria vida, é um caso de depressão profunda. É triste. E assim, para alerta, a gente depois pode tratar melhor esse assunto mais na frente, quando é então que eu percebo que uma pessoa está com depressão e você tem que ter todos os cuidados. E o que cuidado deve ter? Cuidado quando as pessoas começam a se despedir do nada. Às vezes assim, pessoa, rapaz, eu vim te visitar, que nunca mais foi visitar você, mas começa a chegar a dizer, olha, foi muito bom estar com você e tudo mais. Cuidado com esse tipo de comentário. Pessoas começam ali na rede social dizer, se despedir das pessoas do nada. Cuidado. Se encoste nessa pessoa, você se aproxime dela e procure levar ela num especialista, porque ela está precisando urgentemente de ajuda. A gente começou aqui falando sobre a dor da alma, né?
E a dor da alma, querido, é a dor mais profunda que existe em todos os séculos. É a dor tão complicada que ela, para todas as dores, tem remédio. E para ela, você talvez não sabe onde está essa dor, que é a dor profunda, a dor da alma, a dor do interior da alma. E você talvez não tem remédio para ela. E talvez isso leve um complexo, um problema maior para as pessoas, tá ok? Então, o risco de ter depressão é porque você pode chegar num grau de querer tirar a sua própria vida, ser um suicida. Tem algumas coisas, alguns sinais, gente, que você pode prestar atenção. Hoje em dia as pessoas usam muito o status para se expressar, especialmente em aplicativos de mensagens, redes sociais, como ele falou. E uma das mensagens são aquelas onde eles falam que, onde eles se diminuem, dizem que são lixo, que se acham menos amado, a pessoa menos amada no mundo. E é uma pessoa que reclama muito de atenção, que infelizmente eu acho que é uma coisa que está faltando muito em relação no leito familiar, que é a questão da atenção dos pais com os filhos. Eu acho que uma boa convivência ajuda muito, né? Eu creio que uma boa convivência ela começa a ser o princípio da terapia, quando esses familiares se entendem no seio familiar, já pode ser o princípio da terapia. E então organize sua casa, procure realmente amar as pessoas, né? Procure abraçar hoje, procure ver o que as pessoas precisam de você hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Depois não adianta chorar, né? Porque você talvez tenha uma parcela de culpa e não ter dado ou emprestado o seu ombro amigo, tá? Então hoje a gente é comum ter assim pais ausentes, né? E isso tem gerado um complexo nos filhos grandioso. Então, futuramente a gente pode depois envolver uma questão falando sobre essa questão familiar, né? E apenas estamos começando e você poderá ter muitos vídeos sobre muitos assuntos importantes sobre essa questão emocional e a questão também familiar, que tem muita coisa a ver. Exatamente. Eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Já sabe o que é que tem que fazer no final de todos eles. Vai lá embaixo, se inscreve, aperte no sininho lá para ele notificar dos próximos que vão ter. Compartilha aí, você que tem algum amigo, alguma pessoa que precisa saber mais sobre essa questão, alguém que esteja passando por algum problema, envie esse vídeo para essa pessoa. Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, compartilha aí com as redes sociais e estamos juntos. É isso mesmo, então a gente vai estar realmente trazendo vídeos, né? Realmente para que você possa entender. Então já deixo aqui uma deixa assim aí. O próximo vídeo poderá ser uma doença que é pior do que a depressão, considerado um dos grandes psiquiatras do Brasil, aqui é Augusto Cury. Ele diz então, algo que é pior do que a depressão. Então você quer saber o que é isso aí? Então a gente vai estar comentando sobre uma doença que é pior do que a depressão. Antes de você ser depressivo, você passou por essa primeiro. É pior do que a depressão, considerado por isso. Você tem que se inscrever, você tem que notificar esse negócio. E assim, a gente falou sobre o que é depressão basicamente, mas você quer saber também os sintomas, como começa, como eu sei que eu tô no início de uma depressão, isso vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Tchau e Deus abençoe a vocês, e dessa vez o canal vai andar.